As crianças podem subir. O que eu quero conversar com vocês é algo de fim de ano. Eu quero compartilhar com vocês algo do meu coração para vocês. Eclesiastes capítulo 7, verso 10, diz que não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. O autor do livro, Salomão, coloca essa questão para nós. E eu sei que assim como eu, alguns de vocês têm e carrega, porque é humano isso, o saudosismo no coração. Às vezes, quando a gente vê os nossos filhos crescidos, a gente diz como era bom quando eles eram pequenininhos e dormiam no berço. Quando eles crescem um pouco mais, tornam-se jovens, a gente diz como era bom vê-los ainda tentando engatinhar pela casa. Quando eles casam e saem de casa, a gente diz como era bom quando eles eram jovens. Quando eles nos trazem os netos, a gente diz como foi bom eles terem casado. Mas a bem da verdade é que todos nós sempre olhamos para o passado como se o passado fosse melhor que os dias de hoje. Eu particularmente sou assim. Eu recebo pela internet aqueles vídeos do Rio de Janeiro antigo. E eu sempre brinco dizendo que se houvesse uma máquina do tempo, eu entraria de volta para o passado e nunca eu iria para o futuro. Eu queria ver meu avô andando na rua da Carioca. Eu queria ver o meu avô tentando conquistar a minha avó. Eu queria ver se é verdade a história que meu pai conta, de que minha mãe pegava o ônibus que ele dirigia no Rio de Janeiro, porque ele era um motorista que fazia com que as pessoas chegassem no horário no trabalho. E minha mãe, interessada nele, deixou cair o lenço. E meu pai parou o ônibus e pegou o lenço do chão e devolveu e disse que ali começou o namoro. Coisa de cinema, né? Coisa de cinema. Mas a bem da verdade é que Salomão está dizendo que não é sábio a gente pensar que os dias passados foram melhores. Porque se você pensar direitinho, nós estamos dizendo que o que Deus está fazendo hoje, nós não estamos gostando. Quando nós dizemos que os dias passados foram melhores, nós estamos afirmando também, mesmo que você não diga. Porque existem afirmações no nosso coração que elas não precisam ser verbalizadas, mas elas fazem parte daquilo que eu não disse. Mas se eu disse que os tempos passados são melhores, eu também estou afirmando que os dias presentes não são tão bons. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 12, que o cristão ele olha para frente, ele não olha para trás. Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, diz ele, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Enquanto eu dizia isso, passou uma caravana de cavalos aí agora na rua. E parece que eu combinei com eles, né? Porque o tempo passado era assim que se andava. Mas com certeza disso eu não sinto falta, porque eu não andei no lombo de um cavalo. Prefiro muito mais o ar-condicionado do meu carro. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o cristão ele olha para frente, ele não olha para trás. O cristão não senta na calçada para remoer
ou para chamar de volta para a sua alma as angústias. E nem para ficar regurgitando, e nem para ficar pensando naquilo que podia ter dado certo e não deu, e nem para ficar chorando aquilo que deu errado segundo os nossos conceitos. Irmão, se eu tivesse todas as respostas de oração positivas como eu quis, eu não estaria aqui hoje. Não estaria casado com Sandra, não teria os filhos que tenho. Se eu tivesse tudo aquilo que eu desejei ter, e Deus é sábio em dar aquilo exatamente o que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos, mas nós só vamos aprender isso na lida da vida, na dureza de viver cada dia o seu mal, como diz Jesus, confiando que Ele guarda a nossa história, a nossa vida. Vejam, os senhores, que no livro de 1 Samuel, capítulo 12, verso 22, Deus nos diz, através do profeta: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Se nós olharmos para frente, como diz o apóstolo Paulo, se nós não fizermos pergunta que não deveríamos, como diz Salomão, nós estamos então assim mostrando que nós confiamos que o que Deus faz é o melhor para as nossas vidas. Samuel diz: o Senhor, por causa do seu grande nome, não desampara o seu povo. Eu não sei como é que você está terminando esse ano. Alguns estão terminando desempregado, outros estão terminando sendo contratado, uns estão terminando com dinheiro, outros estão terminando sem dinheiro, uns estão terminando o ano de um ano de luta, de doença e de dificuldades, outros estão terminando o ano dizendo: esse ano foi bom. Mas a bem da verdade, irmãos, diante do Senhor, todos os anos foram bons. Porque todos os anos Deus trabalhou na nossa vida, porque todos os anos Deus conduziu o seu povo, mesmo quando eles estavam no deserto, mesmo quando eles estavam sendo afligidos por outros, Deus conduziu o seu povo através da história, porque Samuel vai dizer que Deus não é um Deus que desampara o povo que Ele mesmo escolheu. Isso faz bem para o nosso coração, como eu compartilhei ontem algumas coisas com vocês. Alegra o coração pensar em coisas boas, e o Evangelho é a boa notícia. Não importa as lutas que você teve, não importa as derrotas que você enfrentou. Como disse o meu pastor quando eu era muito jovem, com Cristo Jesus, todas as situações da nossa vida são didáticas. Para o cristão não há derrotas, para o cristão só há vitórias, porque a Bíblia diz que Deus nos conduz em triunfo. A derrota é vista pelos homens, a derrota é vista pela história, a derrota é vista por quem conta a história. Mas para aquele que vive sobre o cuidado de Deus, como diz Samuel, nós não temos derrota, nós temos apenas o cuidado de Deus. A porta que você queria que se abrisse e não se abriu, Apocalipse vai dizer que só abre quando Deus quer. Aquela que fecha, só fecha quando Deus quer também. Aquilo que se realiza porque Deus quis. Aquilo que não se realiza, não tem jeito. Você pode jejuar, você pode clamar, você pode gritar, você pode fazer o que for, e o Espírito Santo nesse clamor, nesse jejum, vai ministrar o teu coração, dizendo: mas esta é a vontade de Deus. Quando nós jejuamos, nós não torcemos o braço de Deus para dizer a Ele o que Ele tem de fazer. Nós coadunamos com a vontade dEle. No período do jejum, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, dizendo: esta é a vontade de Deus, contente-se com ela. E Ele diz a nós, a lembrança que Jesus disse que nós teríamos de tudo que Ele havia dado. E nós nos lembramos, quando nós oramos, que a Bíblia diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, dar graças por todas as coisas que nos acontecem. Não importa se enfrentamos hospitais esse ano, não importa se ouvimos um telefonema ruim, não importa se nós tivemos dissabores, em tudo dai graças. 3 exemplos clássicos da Bíblia, que eu gosto muito. O primeiro deles é o que eu vinha pregando aos domingos, Abraão. No capítulo 20, Abraão faz bobagens, Abraão tropeça. Abraão é o pai da fé, mas é alguém que também
põe a sua mão na história, põe a sua mão e tenta dar o seu jeito, e Deus vai lá e conserta. Quantas vezes eu pus a mão numa coisa e a coisa desandou? Quantas vezes eu quis que aquilo acontecesse e eu fiz acontecer e Deus foi lá e consertou porque eu fiz besteira? Quantas vezes você forçou uma situação, você ouviu de Deus que não era para fazer, você sentiu no seu coração, a palavra de Deus te conduziu, você diz, não, mas eu quero, não, mas eu vou, e fez coisa errada. Segundo exemplo, nós temos Elias, que depois de um trabalho enorme de enfrentar os profetas, adoece, deprime. Mas antes disso, Deus faz algo com Elias que me chama a atenção na história, e eu quero repetir isso para você. Eu já disse isso aqui, digo em todas as igrejas, eu prego isso porque eu ouvi isso quando eu estive no navio, ainda quando Deus estava trabalhando no meu coração, e que eu desci de Miguel Pereira, 2 horas de viagem para o Rio de Janeiro, e nós ficamos 2 dias dentro do navio Logos, que é o navio da Operação Mobilização da OM, que tinha 2 navios para evangelizar os continentes. E olha que coisa interessante, irmãos. Eu estava em Miguel Pereira com meu trabalho, meu pastor disse assim, Jean, vai ter um curso para líderes, e eu queria que você fosse comigo, passar 2 dias nesse navio que está atracado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, da missão OM. Falei, mas, Aloysio, eu sou apenas uma ovelha comum de uma igreja, não sou líder, mas você não sabe o que Deus está trabalhando na sua história? Vamos fazer o curso. E nesse curso nós ouvimos líderes do mundo inteiro naquele navio. E olha que coisa interessante, irmãos. Estive no navio por 2 dias, visitei a cozinha do navio, comi comidas de povos, abacate salgado. Alguém já comeu já comeu abacate salgado? Negócio interessante. Comida indiana. Visitei a cozinha, vi os voluntários, tudo do Brasil e de outros povos, trabalhando na cozinha. Um ano depois, eu vou para os Jovens da Verdade estudar e conheço a Sandra, que já estava no JV há 1 ano. E a gente conversando sobre as nossas histórias, Sandra me conta que ela estava na cozinha do navio, quando eu estava no navio fazendo curso e fui visitar. Não a vi, não a percebi, eram tantas. Mas a gente se encontrou ali no navio. Olha que história interessante. E lá no navio eu ouvi algo de um líder suíço, que eu quero mostrar para você, que está em 1 Reis 17. Abra sua Bíblia, 1 Reis 17. Olha como nosso Deus é fantástico. O que diz o título da sua Bíblia em 1 Reis 17? Elias alimentado por corvos. Diz no verso 6, Deus deu uma ordem para Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem ali. Provavelmente Elias, como eu, sabia muito bem o que é um corvo. 2 coisas importantes, 3 coisas importantes sobre os corvos. Primeiro, eles são carnívoros. Segundo, eles são inteligentíssimos. Terceiro, eles não alimentam seus filhotes. Exatamente eles que Deus dá ordem para que ele alimente Elias. Elias, como um homem do mato, como alguém que conhece muito bem o que Deus criou, poderia dizer, mas Senhor, eu vou confiar naquele que abandona os seus próprios filhotes?
Mas Deus está dizendo a Elias e dizendo a mim e nos ensinando nessa noite que nós não confiamos nas coisas, nós confiamos no Deus que governa todas as coisas. E aquele homem, então, no navio disse isso. E eu ainda jovem, sendo preparado para o ministério, ouvi, e isso nunca saiu da minha mente, quando ele disse, confie na fonte, não no canal. Confie no Deus que provê. Confie nele que dá ordem, até mesmo aqueles que são falhos com os seus filhos. Confie em mim. Irmãos, nós temos que continuar confiando no Senhor, que Ele guarda a nossa vida, Ele conserta as coisas erradas que nós fazemos, Ele toma a nossa vida nas mãos e Ele tem todo o propósito na história. Nós não estamos soltos, nós não estamos perdidos, nós não estamos vagueando por aí, nós não estamos como aqueles que andam pelo vento, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Mas uma terceira coisa nós temos que aprender nessa noite, e ela está com Josafá. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas 20:20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Estavam saindo para uma batalha. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem para esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. O que eles cantavam? Diz o texto: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O que diz o verso 22? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros, brigaram entre si, enquanto Josafá e todo o seu povo de Judá adoravam a Deus, enquanto eles diziam que Deus é bom, que Deus é misericordioso e cantavam louvores a Deus, Deus guerreou a guerra deles. O que Deus nos ensina na palavra? Que resmungar, reclamar, falar mal, dar soco na mesa, xingar, não é um bom resultado, não é uma boa saída e não é uma boa estratégia para vencer as dificuldades da vida. Como disse ontem aqui, nós não administramos problemas, nós administramos solução. Nós não ficamos enrolados naquilo que dá errado, nós ficamos pensando e orando para aquilo que dê certo. Nós buscamos o conselho de Deus e nós não ficamos enfiados nas maracutaias e nas coisas erradas da vida. Josafá nos ensina que nós devemos agradecer a Deus, porque toda a tribo de Judá saiu cantando, dizendo: damos graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Sem saber se iam enfrentar um exército poderoso, sem saber se iam ter condições de vencer, sem saber se iam ganhar. Enquanto eles faziam isso, o próprio Deus foi lá e jogou um povo contra o outro, e eles se destruíram, e eles ganharam a guerra. Sabe o que nós aprendemos? Que enquanto nós gastamos o nosso tempo adorando a Deus, Deus guerreia a nossa guerra, Deus briga a nossa história, e Deus nos traz a vitória. Nós precisamos continuar com esta fé. Por isso que Josafá disse para eles: tenham fé no Deus que cuida da gente, tenham fé nesse Deus que vai adiante, tenham fé. Imagina, talvez, um pseudo desespero de Josafá, tendo que passar em batalhão, gritando: tenham coragem, confiança no Senhor e vamos cantar.
Pensa se isso é uma boa estratégia de guerra. Pensa se é uma boa estratégia, em vez de nós lançarmos mão da nossa espada, vá para o contexto, vá para a história. Em vez de nós discutirmos, olha, irmão, irmã, olha, você vai por ali, você fecha o cerco, levanta a espada, vê se está tudo certo com o teu braço, vê se você aguenta. Em vez de nós fazermos isso, nós vamos cantar. Nós vamos dizer que o nosso Deus é bom. Imagina a notícia chegando, e aqueles que estavam em tocaia voltando e dizendo, Josafá, coisa estranha está acontecendo. Eles estão brigando entre eles. Eles estão guerreando entre eles. Eles estavam preparados para nos enfrentar. Mas eu não sei o que vocês estão fazendo aí, que eles estão brigando entre eles. E olha, Josafá, vamos voltar para casa, porque não tem mais nada para a gente fazer, porque todos estão mortos, eles guerrearam entre si. E Josafá aprendeu naquela noite, naquele dia, a grande lição de que adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito é a melhor saída. É a melhor saída. Eu sei que é difícil. Quando você recebe uma notícia ruim, ou quando você está enroscado numa coisa, eu sei que é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa que Viktor Frankl, os psicólogos já descobriram. Franklin, que é o criador da logoterapia, e que criou essa teoria na cadeia em Auschwitz, preso. Franklin descobriu que um homem só sobrevive na vida os dissabores, as lutas, a geada, a tempestade, as crises, as pressões, se ele tiver um sentido na vida. Se você não tem um sentido de viver, se você não tem um propósito para que viver, se você não tem uma disposição para que viver, você não conseguirá enfrentar os dissabores da vida. Franklin descobriu isso lá. A Bíblia diz que em Deus nós existimos, por Deus nos movemos e para Ele nós vivemos, porque Ele é o autor da nossa vida. Nós estamos aqui por causa de Deus, nós amanhecemos amanhã por causa dEle. E nós somos, como vimos hoje na escola dominical, a manifestação da glória de Deus aqui. Nós andamos pelas ruas para manifestar Deus. Nós visitamos as pessoas para levar Deus. Nós andamos com a palavra dele. Nós dizemos o que ele quer, o que ele acredita, o que ele gosta, o que ele é. E Viktor Frankl, então, conta num dos seus livros que um dos seus companheiros de cadeia olhava pela janela e via uma árvore que crescia nos anos que eles estavam ali. E aquele homem conversava com a árvore, e a árvore era o sentido da sua vida. Um belo dia, ele não sabe por que, os nazistas vieram e cortaram a árvore. E o homem levantou de manhã, não havia mais aquela árvore que ele conversava e que ele via crescer e que fazia sentido à sua vida. Franklin descreve no seu livro que aquele homem falece 2 dias depois porque não havia mais sentido de viver. Franklin então passa seus longos anos na cadeia escrevendo pequenos rascunhos da sua teoria, até que os nazistas descobrem e jogam tudo fora. E Franklin então tem de começar de novo a escrever a sua teoria. Sobrevive, sai da cadeia, escreve a sua tese, dizendo que nós enfrentamos as geadas da vida, os invernos, quando nós temos uma razão para viver. Eu lhe pergunto, se a razão da sua vida não for Deus, você vive por aquilo que acaba, por aquilo que a vida leva, por aquilo que não presta, por aquilo que se esmai, por aquilo que se vai, por aquilo que perece. Vejam nós. Lembro que uma vez um parente nosso vendeu um terreno em Sorocaba. Hoje, talvez, aquele lote tivesse valendo 30 mil reais, 35, 40 mil reais. Para comprar uma linha de telefone. Dá para você imaginar isso? Quando eu pastoreei em São Miguel Paulista, nós
ficávamos no gabinete pastoral sem linha telefônica, porque uma linha telefônica na Zona Leste, no meu tempo, custava mais de R$8.000. Quanto custa uma linha telefônica hoje? Quando eu ando pelos trens da vida, quando eu ando nos metrôs, eu encontro o quiosque da TIM, da Oi, da Claro e da Vivo vendendo chip a R$7 a R$8, já com crédito. Sabe o que significa? Que quantas vezes nós trabalhamos duro para comprar coisas que hoje não fazem o menor sentido. Desaparecem. Quantas noites nós gastamos de preocupação? Quantas noites nós passamos acordado pensando naquele boleto que ele já foi pago e você nem lembra como? Quantas vezes você perdeu noite de sono achando que ali estaria a sua bancarrota? E você está aqui. Quantas vezes você acreditou que as coisas não tinham mais jeito? E Deus vem ao longo do tempo carregando você e você não lembra como você saiu daquela situação. Sabe qual é o pior? É que provavelmente nessas situações você não adorou a Deus. Você não fez como Josafá. Irmãos, a nossa confissão de Westminster diz duas coisas lindíssimas. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre, imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ele cuida de mim, de você e dos pardais. O que é um pardal? Que os portugueses, pelo menos uma vez por ano, fazem o dia do pardal e comem aquilo como se fosse frango a passarinho. O que é uma ave dessa? Que foi trazida aqui pelos portugueses e todo lugar que você vai, você vê pardal. Eu sou passarinheiro, nunca encontrei um passarinheiro que se preze carregando uma gaiola de um pardal. Porque não vale nada. Significa nada. Mas Deus cuida deles também. Diz a confissão que Deus guarda do maior ao menor, do menor ao maior. Olhe comigo só mais um instante. Neemias, no capítulo 9, verso 6, diz que só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Eu quero muito que a gente consiga alcançar uma maturidade cristã, de forma que quando vierem as tempestades da vida, nós possamos ficar inabaláveis, vendo o invisível, olhando no infinito, com os olhos fitos naquele que é o autor da nossa salvação. Ali, nele, olhando para ele. Como diz Paulo, olhando para frente, olhando, mirando ele, indo na direção dele e deixando as coisas que para trás ficam. É para lá que nós vamos. Confiamos nele. Como diz Neemias, ele é o Senhor dos céus e dos céus, de todo o exército, de tudo quanto neles há. Lembro-me que numa das manhãs de oração da igreja em que eu pastoreava na Dutra, cheguei ali numa terça-feira onde as mulheres se reuniam. E cheguei com o corpo em colapso.
por uma crise de pânico a madrugada inteira, em que enquanto meus filhos pequenos dormiam, e a minha mulher, que parece que tem uma bateria e um botãozinho de liga e desliga, que eu nunca vi, como pode ser dizendo boa noite, e quando eu digo, já dormiu. Ah, que inveja. Eu não desligo tão fácil. E aí, numa dessas noites, o pânico entrou na minha alma e me levou para a sala, onde eu fiquei ali enclausurado com um transtorno de claustrofobia. E vi o dia amanhecer. E cheguei na reunião de oração, com o corpo entrando em colapso, e eu sabia o que estava acontecendo, e fui até um posto de saúde de um plano que eu tinha. E naquele tempo eu tinha plano de saúde. Hoje fazem 6 anos que eu não tenho plano de saúde. E faz 6 anos que eu não tenho doença. Faz 6 anos que eu não preciso de plano de saúde. E eu pedi oração àquelas irmãs, e algumas delas, no seu desejo, disse, pastor, isso pode ser um demônio. Eu falei, irmã, então ora, porque eu quero que seja. Porque se for, é mais fácil de tratar. E elas oraram, e eu ainda fui para a reunião de oração. Fui no posto, contei para o médico, disse todos os meus sintomas. Ele disse, você está tendo uma crise de pânico. Sim, eu sei. Eu vou lhe dar um diazepam e você vai ficar em observação, porque é muito forte. Eu falei, não, doutor, fica tranquilo, eu moro ali embaixo na Dutra. Se o senhor me dá o diazepam, eu vou para casa. E quando eu tomei o diazepam, 5 minutos depois, o meu organismo começou a entrar no eixo e eu estava ali. E tive que tratar por 1 ano. Tive que medicar por 1 ano. E vi a mão de Deus nesses anos todos. Quando eu conto isso, as pessoas dizem, mas e a tua fé? A minha fé está no mesmo lugar onde sempre esteve. Porque eu sei o que é acreditar em Deus, confiar em Deus quando tudo vai mal. Eu sei o que é viver a fé quando tudo dá certo, mas também sei o que é viver a fé quando tudo dá errado. Quando você não vê as coisas acontecerem, quando você não vê os teus sonhos sendo realizados e você poder dizer, como foi dito, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a oliveira minta, mesmo que o campo não dê os seus frutos, mesmo que as coisas não aconteçam, eu continuarei confiando e adorando ao Deus da minha salvação. Isso é fé, irmãos. Isso significa confiar no Deus Todo-Poderoso. Quero ir terminando. Mais uma parte da nossa confissão de Westminster diz como a providência de Deus se estende, em geral, a todos os crentes. Também, de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Olha o que diz a nossa confissão. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Quando eu saio, que eu encontro com os pastores, Jean, como está Veleiros? Muito bem, apesar do pastor. O que você quer dizer com isso? Porque o pastor é falho, é carnal, é humano. Mas a igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela vai bem, graças ao sangue dele. A igreja é inabalável. A igreja do Senhor é inatingível. Atravessou séculos, histórias. Tentaram nos matar, tentaram caçar a palavra do Senhor, tentaram apagar os seus escritos, tentaram matar os seus profetas, destruíram tantas coisas, e a igreja continua marchando, porque ela marcha pela cruz, pelo sangue do Cordeiro, e na vitória que já está decretada nos céus. Eu vou terminando com 2 textos. Romanos 8, 28. Se quiser tocar para chamar a Sandra, pode tocar. Romanos 8, 28 é um texto que todo mundo conhece. Deveria você decorar versículos bíblicos.
Eu lembro que uma vez nós fizemos, não tinha ido para o seminário, e nós fizemos 2 eventos no centro de Miguel Pereira, que levamos a banda Rebanhão e Sinal de Alerta, naqueles tempos da década de 80, as bandas gospel surgindo. E o Carlinhos Félix, da Rebanhão, esteve comigo em Miguel Pereira, eu ainda era garoto, tem os vídeos lá em Miguel Pereira, na casa de um irmão guardado, eu magrinho. Você diz assim, pastor, você é magro, você não viu o que era magro. Naquele tempo eu cantava com o Rebanhão, meu paletó listrado era de uma listra só, lembra desse louvor? E eu lembro que um homem subiu para pregar num caminhão que nós abrimos no centro da cidade, e a primeira coisa que ele fez foi nos chocar na década de 80. Ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e ele leu um versículo da Bíblia, e ele jogou a Bíblia num canto lá. E todo mundo ficou estarrecido, e dali em diante, por 1h15, aquele homem foi citando versículos da cabeça. E ele dizendo, guarda a palavra do Senhor no teu coração. Ele fez aquilo de propósito, mostrando que não é carregar o livro que nos torna cristão, é comer este livro, como diz Apocalipse. E não é literal, é você poder lembrar dos versículos, mesmo que você não saiba o endereço. É poder durante o dia, aqueles versículos vir à tua memória. E Romanos 8:28 diz, e sabemos. O que nós sabemos, diz Romanos? Que todas as coisas contribuem. Vocês conhecem esse texto? Então vamos lá, vamos ver se a igreja conhece mesmo. E sabemos. Pode ser na tua versão. Tem mais. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que Deus chamou. Olha, eu sei que talvez alguns aqui tenham muita dificuldade com isso, e se você tem dificuldade, você tinha que ter estado hoje na escola dominical de manhã. Mas uma coisa eu quero dizer, você está aqui hoje, e você adora a Deus ao longo dos tempos, e você foi ler a Bíblia uma vez, e você hoje está chegando para a igreja, não por sua vontade, não pelo seu desejo, mas por desejo dele e por vontade dele. Sabe o que isso significa? Significa que você está seguro na mão dele, porque diz o texto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque se nós temos a fé por conta que eu quis crer, se nós cremos em Deus porque foi um desejo meu, basta um primeiro problema, empecilho na vida, que essa fé vai ficando deste tamanhozinho. Mas segundo Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Se Jean dependesse da fé que ele tem. Se eu dependesse daquilo que eu acredito. Como às vezes eu me encontro em confusão nas minhas crenças e o Espírito Santo tem de vir em meu socorro e me resgatar das minhas loucuras e confusões. Quantas vezes a minha esposa acordou no meio da noite e eu peguei ela orando por mim, pedindo que Deus me sustentasse. Quantas vezes eu tive que acordar no meio da madrugada, ir na cozinha beber água e passar no quarto dos meus filhos ainda pequenininhos e dizer, Senhor, cuida deles, porque se o Senhor não cuidar deles, eu sou um mortal que não tenho a menor condição. Guarda o coração deles, guarda a história deles, prepara desde já a esposa, o marido, a profissão, a vida, guarda o coração. Porque eu creio que Deus é o autor da fé, porque eu creio que Deus é o Deus que nos sustenta, porque eu creio que Deus é o Deus que tudo faz cooperar para o nosso bem. Eu sou aquele que tenho que dobrar o joelho mais do que todo mundo e falar com Ele. Porque tudo está nele, tudo depende dele, tudo vem dele, então é lá que eu vou. Quando nós acreditamos que muitas coisas dependem da gente, a gente vai em nós mesmos e vamos no nosso jeito. Mas quando nós acreditamos que tudo depende dele, nós vamos nele.
Tudo está nele. E eu termino com 1 Timóteo 4,10. E termino com esta igreja em 2017, porque eu só vou vê-los ano que vem. Eu saio hoje daqui dizendo para vocês, até ano que vem. E sabe o que eu tenho certeza, irmãos? Que neste ano, nesse finalzinho de ano, que eu não estarei mais com vocês aqui. O pastor de vocês vai cuidar de vocês, porque o pastor de vocês é Jesus, o supremo pastor, é Ele. E eu tenho certeza que esse supremo pastor está tocando nos corações daqueles que receberam o Novo Testamento, o Evangelho de João. Eu tenho certeza que em algum momento alguém está olhando para aquele Evangelho de João e deve estar dizendo, como muita gente diz, ano que vem vou visitar essa igreja que veio aqui distribuir isso. Porque tem pessoas que esperam virar o ano para tomar decisões, né? É um negócio meio sincrético no Brasil. Deixa para o ano que vem. Mas olha o que diz Paulo a Timóteo. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque nós confiamos em Deus. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Nosso país, ano que vem, tem eleição. Quem será o nosso presidente? Eu não tenho a menor ideia. Não sei nem quem eu vou votar. Mas o que eu sei é que o Deus que eu sirvo está dirigindo não só a nossa nação, mas o mundo inteiro. Para mim, não faz a menor diferença quem se assenta naquele trono. Porque na história de Israel, Deus usou Nabucodonosor e tantos outros que não eram dele para tratar com o seu povo. Então, eu trato com Deus. A nossa vida está nas mãos dele. Curve a sua fronte, eu quero orar.